pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Leia Veloso e no vídeo de hoje vamos falar sobre coisas que não me contaram sobre o DIU. Bom, gente, então esse é o assunto de hoje, né, gente? Toda a minha experiência com o DIU durante esses 2 anos em que eu sou consumidora do DIU. Se você não é inscrito no canal, caiu aqui de paraquedas, veio pelo título do vídeo, aproveita para se inscrever no botão logo aqui embaixo, deixar o like aqui pra gente. Bora lá pro vídeo, tô aqui no meu quarto mesmo, super à vontade pra gente bater um papo de amigas. Vou abrir meu coração pra vocês sobre todas as coisas que me acontecem com o DIU e talvez você tá pensando em colocar, tá passando pela mesma coisa, vai se identificar. Então é um papo bem próximo de amiga pra amiga, espero que vocês gostem. Já puxei até uma almofada aqui, gente, pra ficar super à vontade com vocês. E bora lá então começar do começo, né? Eu me chamo Leia Veloso, tenho 25 anos atualmente e uso o DIU tem 2 anos. Sou mãe de 2 filhos e os filhos foram muito próximos, né? Veio a Cecília. Quando ela estava com 5 meses de idade, eu descobri que estava grávida do Nicolas, já de 2 meses. Então, eu fiquei, assim, super desesperada, com medo. Então, uma das coisas que eu coloquei na minha cabeça, quando eu ganhasse o Nicolas, já iria colocar o DIU. Na época, eu fazia consultas no SUS, até onde eu sei, fornece o DIU de cobre, totalmente gratuito para você. Tem um outro tipo de DIU, que é o Mirena. Eu, desde o início, quis optar pelo DIU de cobre, porque ele não libera hormônio, só mesmo, né, limita a passagem do esperma. Pra mim foi ótimo, o SUS já fornecia o DIU de cobre, totalmente gratuito, e era justamente o que eu queria. Quando eu usei hormônios, né, anticoncepcionais, enfim, nunca me fizeram bem. Então eu optei por colocar o DIU de cobre, logo ali nos 40 dias de vida do Nicolas, né? O DIU, ele é colocado com o útero aberto. Como o meu, eu tinha acabado de ganhar neném, eu já estava com o útero aberto por ter acabado de passar por um parto. Então, foi uma coisa que eu determinei. Assim que nascesse, eu ia colocar o DIU e assim foi feito. Esperamos ali só o primeiro mês, 40 dias, e eu já logo coloquei. Muitas pessoas falam que quando coloca o DIU, sente muita cólica, muita dor, enfim. Porém, eu não sei se é porque eu tinha acabado de ganhar o neném, né? E meus 2 partos foram totalmente naturais, eu não senti cólicas. Eu tava muito recente ainda a dor do parto na minha cabeça, então se eu tive, vocês me desculpem, porque eu realmente não senti nenhuma diferença, levei vida normal. Logo após um mês, eu voltei lá no consultório do médico para fazer um exame de toque para ver se estava tudo no lugar, né? Se o DIU tinha ficado no lugar, fizemos também um ultrassom e tava tudo ok, tinha dado uma aceitação e o que ele me orientou foi era para estar fazendo um acompanhamento com ele, né? De 6 em 6 meses, depois anualmente. O DIU de cobre, gente, ele tem uma validade de 10 anos, ou seja, o meu vai vencer daqui 8 anos ainda, né? Porém, ao longo desse tempo, desses 2 anos, eu comecei a reparar algumas coisas. Eu comecei a achar que fosse por causa do DIU. Observar algumas mudanças deve ter de 1 ano pra cá. Logo no primeiro ciclo menstrual, eu já notei que teve um aumento super exagerado do fluxo. Antigamente, o meu fluxo ele era intenso no primeiro dia, vinha bastante. Mas lá pro segundo já tava tudo tranquilo, já era vida normal. Eu senti uma cólicazinha leve no primeiro dia, no segundo eu já não sentia mais nada. E no máximo 4 dias já tinha ido embora. Já após o DIU, eu já senti que meu fluxo menstrual aumentou demais. Além de durar 4, 5 dias, que é um tempo fora do normal do que eu vivia antes, é super intenso em todos esses dias. De eu ter que usar absorvente interno e externo e ainda vazar. Pra vocês terem ideia, já tive situações constrangedoras, sabe? De levantar e a cadeira tá suja e falar, ai meu Deus, o que eu faço? Então eu não estava acostumada com isso antes. É bem cômodo, incomoda muito toda vez que chega no período, né, menstrual. Eu já fico com aquela tensão. A gente tem que comprar absorvente interno, externo, e se não tiver, minha filha, eu que lute, né? Segunda coisa que veio após o DIU, cólicas assim repentinas. Às vezes o período menstrual nem tá próximo de chegar, eu começo a sentir
cólicas na região do útero. E eu começo a pensar, meu Deus, por que tá tendo cólica? E aí eu reparei que isso eu não tinha antes, né? Não tinha nem no período menstrual, quem dirá sem estar com nada. Outro ponto, terceiro ponto também que eu reparei, um inchaço na região do abdômen. Assim, muito inchada mesmo, fica parecendo uma barriguinha de grávida quando eu vou pra menstruar, que já é normal da gente, né? Inchar um pouquinho e tudo mais. Mas quando eu usava anticoncepcional, não me ocorria isso. E quando ocorria, era leve, sabe? E aí, pode ser que esteja no período menstrual incha, e mesmo não estando, a minha barriga também incha. Tipo assim, uns 15 dias antes, então é muito tempo antes de chegar o período menstrual. E traz um incômodo, né, gente? E muitas vezes esse inchaçozinho vem acompanhado de cólicas. Quarto ponto negativo, depois vou falar os positivos também, tá, gente? Não tem só ponto negativo não, claro, né? Quarto ponto negativo pra mim foram o desconforto na hora de ter relação, né? Tanto o meu marido sente, às vezes, o DIU, e tanto eu também sinto desconforto, dependendo da posição, enfim, incomoda bastante, sabe? Ponto bem chato também. E o quinto ponto que eu observei até agora, ruim dessa situação toda, foi que sempre quando tá próximo o período menstrual, acontece uma confusão louca, assim, dos meus hormônios. Que aí eu começo a ter um corrimento bem mais alto do que o normal, muitas vezes acompanhados de coceiras, né? E isso incomoda bastante, gente. Então, às vezes, de coçar, enfim, chega até a dar umas feridinhas que incomodam muito, que arde na hora que você vai no banheiro fazer xixi, enfim. Então, esse ponto foi o que mais... Esse ponto foi o que mais pegou para eu começar a parar e reparar, que já tá, tipo, enchendo o saco. Outra coisa também que eu tenho tido bastante depois do DIU são fortes dores de cabeça. E aí, muitas vezes eu não sabia identificar se era por causa da maternidade, né? Eram duas crianças pequenas que tem cuidado, às vezes você não dorme direito, não alimenta direito, ou se era por causa do DIU. E eu creio que pode ser uma ligação de todas as coisas. Então esses são os pontos que mais me incomodam. Claro que tem outros, às vezes, por exemplo, eu nunca fui de ter espinha. Nunca fui de ter espinha na vida, assim. Sempre tive a pele muito seca, era muito raro eu ter espinha. E ultimamente eu dou umas espinhas que não vão embora de jeito nenhum. Por exemplo, aqui tem uma, não sei se vocês vão dar pra ver, que ela já deve estar aqui, gente, já deve ter um mês e não some de jeito algum. Sempre tá tendo espinhas, e olha que o DIU que eu tenho não é um DIU que libera hormônio. Então, é difícil julgar se é por causa dele ou não, mas antes disso tudo, né, eu não tinha isso. Então, creio que pode ser por conta do DIU, sim. Bom, então esses são os pontos mais nítidos, assim, evidentes por causa do DIU. E os pontos positivos que, assim, que eu gosto bastante. Primeiro de tudo, né, gente? Tem 2 anos que eu tô com ele parece funcionar perfeitamente. Não engravidei nem nada disso nesse tempo, nem tive aborto espontâneo, nem nada disso, então é uma tranquilidade que a gente tem, apesar de não ser 100%, né? Mas as chances de você engravidar é bem mais difícil. A tranquilidade de não precisar ficar ingerindo hormônios, né? Anticoncepcionais que causam, né, trombose, enfim, muitas coisas nas mulheres, em que eu não sou especialista para falar disso, então, nesse assunto que a gente tem que ouvir isso de um especialista. Você não tem aquela preocupação de ter que lembrar toda manhã de tomar anticoncepcional. É um comodismo, né, gente, da gente estar usando. Eu também tomava injeções, já tomei injeções antes de engravidar. Então era um saco, gente. Todo mês, eu detesto agulha. Todo mês ter que ir lá na farmácia tomar a injeção. E eu ficava sempre apreensiva, sempre demorava 1, 2 dias pra ir, porque ficava aqui, vou, não vou, vou, não vou. E aí acabava que atrasava, né, o remédio. Também, quando era pílula, também atrasava. Aí queria tomar 2, 3 num dia e não adiantava nada, né? Então, o DIU, ele é bom por esses pontos. Mas no meu caso, essas coisinhas que são os pontos negativos estão pegando muito.
E eu não vou falar pra vocês que eu me arrependi de ter colocado, porque eu prefiro colocar ele do que mais uma gestação, né, de surpresa, já com 2 bebês dentro de casa, ter mais um. Então, devido às desvantagens pra mim terem sido muito maiores do que as vantagens, eu sentei com meu marido, conversei com ele, expus a situação de tudo isso que tá acontecendo, que vem me afligindo, me deixa às vezes pra baixo, né, gente? Do nada vaza na hora ali que você tá menstruada, ou então essa alteração hormonal que faz ter muito corrimento, enfim. Então, devido a eu ter analisado e visto que as desvantagens estavam sendo maiores do que as vantagens, eu sentei com meu marido, conversei com ele, né? Ele já tinha deixado claro pra mim que não queria ter mais filhos, já é um combinado entre a gente, e há uns anos atrás ele já tinha até falado que ia fazer vasectomia. Só que como eu coloquei o DIU, enfim, a gente ficou cômodo, né, gente? Não precisava submeter uma cirurgia assim tão rápido, digamos assim. Mas eu sentei com ele, expus a minha situação, meu constrangimento muitas vezes, né? E ele super concordou comigo. Eu tomei a decisão de fazer a retirada do DIU logo após quando ele fizer vasectomia. E ele tomou a decisão que vai mesmo fazer vasectomia. E eu, nisso, poderei seguir tranquila, tirando o DIU. Então, é isso. Essas foram as minhas experiências, né? O que aconteceu comigo com o DIU de cobre. Pode ser que você não tenha isso, né? Às vezes você coloca que você não tenha. Se você não tem vontade mais de ter filho, mas também não pode fazer a cirurgia, né? Laqueadura agora, ou também não quer... não pode, né? Porque muitas vezes você tem que ter uma quantidade de filhos, uma idade para estar fazendo. Então, coloque o DIU, é maravilhoso para você que não quer engravidar. Pelo menos para mim deu super certo até o momento, né? Enfim. Mas então é isso. Passei aqui para compartilhar para vocês a minha experiência, o que eu senti. E eu gostaria de saber de você. Se você tem DIU, faz uso dele. Você sentiu as mesmas coisas que eu? O que você sentiu de diferente? O que tem em comum? Deixa aqui nos comentários que eu vou estar dando meu like aí em cada comentário, respondendo o máximo que eu conseguir. E se você tá querendo colocar, analise bem, pesquise bem, pergunte seu médico, o que seria melhor pra você, qual que seria, se era o DIU Mirena ou se é o DIU de cobre. Tem outros DIUs também no mercado agora, né, que estão lançando. Então vale muito você pesquisar. Eu não pesquisei muito antes de colocar o DIU, porque eu tava tão desesperada pra colocar, pra não engravidar novamente, né? Aquele desespero todo que eu coloquei sem ter muita informação. E depois que eu coloquei, que eu fui observando, né? Aprendi, descobri na prática e também pesquisei muito sobre o DIU e vi que não é só comigo que isso acontece. Tem várias mulheres que decidiram voltar atrás na decisão do DIU por causa dessas complicações, né? Que tiveram aí durante o uso dele. Bom, então é isso, compartilhei minha experiência única, cada pessoa é única, gente, cada um vai sentir de uma forma, vai ter gente que não vai sentir nada, vai ter gente que vai sentir tudo. É isso, é pesquisar mesmo. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vou esperar aqui o comentário de vocês, a experiência de vocês, pra gente trocar figurinhas e ver se é o mesmo que tá acontecendo comigo, se também acontece com vocês, tá bom? Bom, pessoal, então é isso. Espero que tenha sido super útil compartilhar a minha experiência com o DIU com vocês, tá? Valorizem, porque eu abri o meu coração, compartilhei coisas íntimas minhas pra vocês, tá, gente? Não entrarem nessa de cabeça sem ter nenhuma informação, tá bom? Não me segue no Instagram ainda? Aproveita, clica no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Já segue lá de uma vez, me acompanha de pertinho pra ficar por dentro de todas as coisas, tá bom? Bom, espero que tenham gostado. Grande beijo e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!